O primo de Arif diz que sente muito pela Yelis ter morrido e também pelos filhos dela. Ele diz que só sabe que a Bahar está por aí com o marido dela. Arif pergunta como ele sabe disso. O primo de Arif diz que foi o tio Yusuf que comentou isso. Ele diz que o primo sempre se apaixona pela mulher errada. Arif diz que daria qualquer coisa para ver a Bahar feliz. Na cafeteria, Edil diz a Henry que já foi demitida. Henry pergunta se foi pela bebedeira ou por chegar atrasada no trabalho. Edil diz que acha que é pelos dois e que está sem dinheiro e quer saber se ele pode dar emprego para ela novamente. Henry diz que é claro que não. Edil pergunta se então poderia morar com ele por um tempo e Henry diz que nem sonhando. Edil pergunta onde está a caixa dele. Henry diz que ela não pôde vir. Edil diz que ela mal começa a trabalhar e já não aparece. Henry diz que foi até a casa dela e ontem mataram uma vizinha dela e por isso não pôde ir. Ele diz que a Bahar ficou doente de anemia plástica e por isso foi até a casa dela. Henry diz que a Bahar é uma mulher muito honesta. Sabe que ela não faltaria no trabalho sem motivo e ela tem 2 filhos e precisa do dinheiro. Edil pede que ele esqueça essa tal de Bahar e que ajude ela, que é sua prima. Henry dá um pouco de dinheiro para a prima, mas Edil diz que então irá trabalhar hoje pelo dinheiro que ele deu. Seida alucina vendo Yelis. Ela fica feliz pensando que a amiga está viva, mas quando entra no quarto de Yelis, não a encontra ali. Seida fica novamente triste e vê os presentes que ela comprou para Nissan e Doruk. Ela vai até Arif e diz que não consegue ficar em casa e que limpou o apartamento da Bahar e a escada também. Seida diz que limpou o sangue e quando voltou para casa, viu a Yelis falando com ela. Ela diz que não sabe, mas parece que a Yelis estava falando alguma coisa e aí não conseguiu ficar em casa. Arif diz que ela pode ficar ali e vai ficar com ela. Ele conta que uma mulher ligou para o seu Enver e disse que a Bahar está bem e que não podem contar para ela. Camille liga para Arif, diz que soube que a Yelis é vizinha dele e que precisa falar com essa mulher, pois ela é uma ladra safada. Arif pergunta por que ele está falando isso e não tem direito de falar assim dela. Camille diz que a mulher dele pensou que ela fosse uma boa pessoa e pagou ela adiantado, mas agora a Yelis não apareceu mais para trabalhar. Arif diz que a Yelis foi assassinada naquela madrugada e que ela não era nenhuma ladra. Seida pergunta a Arif quem era. Arif diz que era o ex-chefe da Yelis e que chamou ela de safada por não ter ido trabalhar. Seida fica furiosa. Arif pede que ela esqueça isso. Seida diz que esse homem não pode sair culpando as pessoas sem saber o que aconteceu. Ela exige saber onde fica a loja desse homem. Arif pede que ela se acalme. Henry chega ali e diz: Seida? Seida fica chocada ao ouvir a voz de Henry. Henry se aproxima dela e, feliz, diz que sabia que era ela. Seida diz que sim e que ele é o dono da cafeteria. Henry diz que é uma alegria e a abraça. Ele diz que passou muitos anos e pensou que jamais iria vê-la. Henry diz que procurou ela e até perguntou para a mãe dela. Ele pergunta o que aconteceu com ela e que está muito quieta para seu gosto. Seida pede desculpas. Diz que hoje eles têm um enterro e que agora precisa ir para casa. Arif explica para Henry que mataram a melhor amiga da Seida na madrugada e ela está muito abalada. Henry diz que é uma coisa horrível. Conta que é amigo da Seida há muito tempo e que contaram para ele que mataram uma mulher ali ontem. Arif pergunta como ele soube. Henry diz que foi ali procurar uma pessoa que contratou ontem, que não apareceu, mas agora entendeu por que ela não foi trabalhar. Ele diz que ele deve conhecer a Bahar Sesmele, que tem 2 filhos e não tem marido. Arif diz que ela conhece a Seida e agora ela está com a mãe. Henry pede que ele avise a Bahar que pode voltar a trabalhar e que não tem problema. Arif diz que irá avisar e pergunta como Henry soube que a Bahar não tem marido. Henry diz que foi ela mesma quem disse. Depois, Arif pergunta a Seida se ela precisa de ajuda. Seida diz que irá superar isso. Arif diz que esse tal de Henry é o chefe da Bahar e a Seida diz que sabia. Ela pergunta o que ele queria ali. Arif diz que ele queria falar com a Bahar. Henry diz a Edil que mesmo a Bahar não voltando, ela não irá trabalhar em sua cafeteria. Edil diz que se esforçou hoje e pode perguntar para qualquer um. Henry diz que o problema não é como ela trabalha no primeiro dia, mas sim nos dias seguintes. Edil diz que merece uma segunda chance, mas Henry diz que no caso dela, já é a 10ª chance. Ele conta à prima que hoje se encontrou com a Seida, aquela doidinha que morava perto da casa da avó deles.
Edil diz que não se lembra dela. Henry diz que ela subia nas árvores com ele. E Edil se lembra dela. Ele conta que a Seida é vizinha da Bahar. Sarp autoriza que Bahar faça uma ligação, mas pede que ela não demore. Bahar pega o celular e se afasta. Ela liga para Enver, mas logo desiste. Bahar então decide ligar para Arif. Arif fica contente com a chamada e pergunta se todos estão bem. Bahar diz que sim, que estão seguros e pede que ninguém se preocupe por eles. Ela diz que só pode fazer uma ligação com aquele celular. Bahar pergunta se não machucaram eles e se deixaram eles em paz quando foram embora. Arif, com os olhos de lágrimas, diz que sim, que todos estão bem. Bahar fica tranquila e diz que terá que ficar mais uns dias ali. Arif diz que se ela estiver segura, pode esperá-la. Bahar finaliza a chamada, pedindo que Arif se cuide. Arif diz que ela pode deixar, e ambos se despedem. Atice diz a Sirin que é um alívio a Bahar e os netos estarem bem. Ela diz à filha que o pai dela está preocupado pela Seida e não queria que ela fosse trabalhar, mas ela nunca faz o que eles pedem. Sirin diz: "Você sabe como ela é, nunca teve interesse por nada. É normal ela ter problema nesse lugar. A Seida já entende isso e já deve estar até acostumada." Bahar prepara a comida e Piril diz que ela não precisava ter feito nada e que a Leila poderia ter feito. Bahar diz que estava com vontade de fazer o jantar. Piril quer ajudá-la, mas Bahar diz que já está terminando. Sarp brinca com Nissan e Doruk de montar quebra-cabeça, e Piril fica ali, os observando com cara de paisagem. Seida não para de chorar pelas lembranças de Ielis. Piril diz a Leila que aquela mulher era casada com Sarp, e que aqueles dois são filhos dele. Leila diz que agora entende, mas ela não precisava lhe explicar nada. Piril diz que a agradece e pede que a funcionária não chame ele de Alp, e sim de Sarp, pelo menos enquanto estiverem ali naquela casa. Piril manda Leila dizer a Sarp, caso ele pergunte, que saíram do hotel porque corriam perigo. Leila diz que está bem. Sarp pergunta a Bahar se ela não quer que a Leila a ajude no jantar. Bahar diz que não precisa de ajuda, porque já cozinhava todos os dias para seus filhos. Sarp diz que é para ela não cansar. Bahar diz: "Para eu não me cansar? Você tem ideia o quanto me cansei nos 5 anos que você esteve ausente? Levando 2 crianças sozinhas para a escola bem cedo, indo trabalhar, buscando elas e voltando para casa para fazer tudo. E depois ajudar os 2 filhos com a lição, lavar roupa, fazer janta. E você sabia que eu fazia isso enquanto eu estava doente? Passando muito mal? Ralar uma cenoura não vai me cansar, não se preocupa comigo." Doruk chama o pai para jogar. Bahar diz: "Vai lá brincar com eles, parece que assim vai me ajudar, pelo menos uma vez, né?" Piril diz a Sarp que o Ali e o Omer já irão dormir, e pergunta se ele não quer dar boa noite para eles. Sarp diz que já está indo. Doruk pergunta se então eles não irão jantar com eles. Piril diz que eles comeram bem antes que eles, e que eles não dormem tarde. Nissan pergunta a Sarp onde eles irão dormir hoje. Sarp diz que no quarto deles, e que o aquecedor já está funcionando. Doruk pergunta onde o pai irá dormir. Sarp diz que irá dormir no sofá igual ontem. Bahar chega ali com o jantar. Doruk pergunta com quem o Ali e o Omer irão ficar. Sarp diz que eles ficarão no quarto com a tia Leila e que a mãe deles ficará com eles no quarto. Nissan pergunta se o pai vai dormir com a tia Piril aquela noite. Sarp diz: "Não, meu amor, eu vou ficar na sala." Nissan pergunta por quê. Piril diz: "Eu também gostaria de saber. Por quê? Você deveria dormir no quarto com a sua esposa, como de costume. Não é verdade, Bahar?" Bahar diz: "É verdade, claro, só dormimos aqui porque o aquecedor estava quebrado, mas essa noite iremos dormir no nosso quarto." Doruk diz que quer dormir com o papai de novo e pergunta a Sarp se pode dormir no quarto dele. Bahar diz ao filho que ele não pode, mas ela pode dormir no sofá e eles passam a noite com o papai. Claro, se a tia Piril concordar. Piril diz que concorda sim e que o Doruk pode dormir com ele. O clima fica tenso. Sarp encara Piril pelo climão que ela causou. Seida se maquia para trabalhar, mas não consegue se concentrar, já que ela só pensa na amiga Ielis. Ela bebe para conseguir seguir em frente. Seida sofre por lembrar que não deu um beijinho em Ielis pelo seu primeiro dia de trabalho. Ela diz a si: "Você é uma idiota, Seida. Você não tem coração, não? Como você é egoísta e cruel com todo mundo." O chefe de Seida manda ela parar de chorar,
que as pessoas foram ali para vê-la cantar e não chorar. Seida escuta Elis pedindo que ela não use tanta maquiagem e que pode cortar o cabelo dela. Ela bebe mais. Nos pensamentos, Elis diz que se ela beber daquele jeito, irá fazer mal. No quarto, Sarp pergunta a Piril o que ela está tentando fazer. Piril pergunta como assim. Sarp pergunta que atuação foi aquela na sala. Doruk bate a porta do quarto do pai para dormir com ele. Ele entra ali e vê Piril de pijama. Sarp fica um pouco incomodado com a situação. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!